Oi, oi, lobinhos e lobinhas, cá estamos nós novamente para mais um episódio do Lobas Podcast. E hoje a gente tá com um casal sensacional, a Bárbara vai falar um pouquinho para vocês. Mas antes de falar do casal sensacional, a gente tem que falar de quem faz esse podcast acontecer. E o podcast de hoje é patrocinado pela Cordilheira Mídias. Então, se você precisa de alguém que manja muito de tráfego pago, entra aqui com arroba, né? Tem o arroba na descrição, tem arroba na tela, tem arroba em tudo quanto é lugar. Nick, bota arroba na tela aí. Pro pessoal entrar em contato. E eu vou dizer pra vocês uma coisa muito legal. Muito bacana. O quê? Segunda-feira eu faço 32 anos de aniversário. E essa pessoa que está aqui, eu conheço há 32 anos. Mas ela não é minha mãe. Não é a minha mãe. Então, hoje nós estamos aqui com um casal, amigo, cliente, um monte de coisa. E eles vão se apresentar. Rafael Tillman e Bruna Lindner. Por favor, gente. Quem é o Rafael? A gente sempre faz essa pergunta filosófica. Quem é o Rafael? Fala pessoal, tudo bem? Rafael Tillman, morador de Indaial, natural de Indaial, 32 anos. Formado... Também, Rafa, nós temos tudo. Não vamos falar sobre isso. 32 anos, formado em administração na FURB, pós-graduado em engenharia de produção. Olha só. E atualmente representante comercial. Muito bem. Não virou Uber? Não. Que engenheiro? Não. Não? Não. Tá bom. Então tá, né? Sou a Bruna, sou natural de Nel também, sou fisioterapeuta, trabalho na área de atendimento domiciliar e na área de Pilates. Hoje a área de Pilates, ela tá um pouquinho mais em... Ela faz Já te stand-by. E depois que a gente teve o Bernardo, o Pilates ele ficou um pouquinho mais de lado. Hoje eu tô atendendo somente na área de atendimento domiciliar mesmo. Também sou de Nel, acho que eu já falei isso, mas... Esposa, mãe, fisioterapeuta. De tudo e mais um Tudo mais um pouco. Exato. De uma família, inclusive, muito unida. Né? Acho que é importante. A gente fala o que a gente quer aqui, tá? Então. Acho que a gente pode colocar a musiquinha. Essa família é muito unida. Gente, mas é muito legal porque elas fizeram recentemente, até eu vejo lá, acompanho, né? Um ensaio de fotos com as irmãs, né? A mãe, pai e tal. E o B, ficou coisa mais linda, gente. Meu Deus do céu. Mas vamos guardar o B aqui numa caixinha. Vai chegar Bernardo. Chegaremos no momento, Bernardo. Bernardo vai chegar. E assim, a primeira pergunta que a gente tem pra vocês, sempre a gente vai conversando, a gente vai aprendendo mais com os nossos podcasteiros do que o público, né? Porque como que vocês chegaram na gente? Por que surgiu essa necessidade ou essa vontade de vocês pensarem em educação financeira? Vocês tinham dívidas, não tinham? Como é que foi isso? Aliás, se quiser contar um pouco da história do casal, também acho que vai ficar bem legal. Bom, na verdade, a gente ficou sabendo de vocês através da Eduarda, né? Que é irmã da... E da Márcia, né? Da minha tia, que faz acompanhamento. A Márcia já veio, galera. Márcia já veio. Há muito tempo, né? Com 6 anos. E aí surgiu esse questionamento, vamos procurar uma ajuda, né? Para se organizar, justamente porque a Bruna, depois da faculdade, ela já sempre foi autônoma. Né? Então, ela já conseguia se organizar, mas eu era CLT. Então, CLT, quinto dia útil... Tá lá na conta, né? No mesmo sábado. A bênção, né? Então, é mais fácil de se organizar. Com data de boleto, enfim. E depois que eu virei autônomo, né? Que virou essa chave, então a gente sentiu uma pequena dificuldade. O bicho pegou. Porque os dois eram autônomos. Porque aí o casal virou o casal autônomo, né? Então, a gente sempre falava, toda semana tava entrando dinheiro na conta. Por quê? Porque a Bruna faz atendimento domiciliar, então ela tem 3, 4 pacientes que pagam em períodos diferentes, né? A parte da minha comissão, aí mais a clínica, a comissão também vinha em 2, 3 parcelas. Então, fica difícil de saber o quanto tu recebe no mês, o quanto tu gasta, os vencimentos. Então, por esse motivo, a gente acaba procurando. E até aquela coisa, né? Vai pingando dinheiro na conta e fala, olha, tem dinheiro aqui, vamos gastar. Mas vocês já tinham alguma organização ou não tinham nada? A gente alguma organização financeira? Organização do Excel. Serve? Ainda tem. Eu tenho uma planilha. Ele ainda tem, que eu sei. Sempre. Na verdade, E ele falava, gente, eu vou contar um segredo. No começo, ele falava assim,
tem que ver se vai dar certo isso daí, não sei. Que a minha Tem que planilha... ver se vai bater com a minha planilha. E no fim, aí eu falei, vamos lá, Rafa. Vamos, porque daí, né, já mais íntimo, eu falei, vamos apostar aí, vamos ver que vai dar certo. Isso aí. E no fim deu. Deu Vamos tudo ver se certo. deu, né? Vamos deixar os resultados. A organização a gente sempre teve, né? Uhum. No Excel, eu sempre, depois que a gente foi morar junto, antes era cada um por si, e aí, depois acabou a faculdade, a gente começou a juntar um dinheiro para comprar nosso apartamento e tudo mais, então eu sempre fui tomando a frente de cuidar da nossa finança. Uhum. E aí quando foi morar junto também, então quem cuida lá em casa sou eu, que organizo, pago as contas e tudo mais, e aí eu sempre organizei no Excel. Mas quando vocês foram morar juntos, você ainda era SLT. Sim. Eu era CLT ainda. Aí depois que veio essa coisa de, agora Quando eu sou a gente foi autônomo. morar junto, ainda a gente pegou bem pandemia. Bem a pandemia. Bom, vamos morar junto na Aí pandemia. tinha aquela questão de redução de carga horária. Pressão de carga horária. E aí as pessoas tinham muito medo de sair de casa, tudo. Então, os meus pacientes também tinham dado uma queda. E aí a gente, vamos arriscar e morar junto no meio da pandemia? Vamos. Dane-se. Tudo certo. Tá dando certo. Como é que vocês se conheceram? Há quanto tempo? Isso eu não sei mesmo, essa pergunta, na verdade eu só sei. A gente se conheceu na escola. Esse ano nós estamos 15 anos juntos. Na escolinha. Não, Gente, na escolinha ela parece não, ter né? 12 anos, mas ela tem 32 também. É. Faço 32. É. Mas Caramba. na escola. E aí a gente começou a namorar. E passamos toda essa fase, né? De sair do ensino médio, passar faculdade, pós-graduação. Aí noivamos, daí vamos morar junto. Aí meu sonho sempre foi casar. Uhum. Aí, comprar um imóvel e casar ao mesmo tempo não tem Não dá. como. Sinceramente, acho que Descobrimos que é Não deu certo. caro casar. E daí a gente foi morar junto, daí depois a gente casou, e aí depois veio os outros planos, né? Que era ter filhos e assim por diante. Uhum. E assim continua, né? Sim, claro. Os planos e os sonhos nunca acabam. E aí, nisso, vocês moravam separados, aí foram morar junto, cada um cuidava da sua finança, do seu dinheiro ali, conforme entrava, cuidava, não cuidava, do jeito que dava, cuidava, né? Antes da gente morar junto, era cada um por si. Uhum. Aí depois a gente decidiu assim, não, agora a gente vai investir, vai juntar um dinheiro pra comprar um imóvel. Então o que era? A gente não juntava o nosso dinheiro totalmente, então era assim, eu ganhava o meu salário, o Rafa dele, cada um pagava as suas continhas, o que sobrava a gente juntava. Aham. Tá. Era assim. Depois que a gente foi morar junto, não. O que eu ganhava, o que o Rafa ganhava, juntava. As minhas contas eram as contas dele, é tudo junto. Uhum. isso é uma das coisas que eu acho legal a gente falar, porque eu e a Bárbara, o nosso primeiro encontro, digamos assim, foi pra gravar um vídeo falando sobre finanças pra casais. Aham. Antes da gente ter a sociedade, antes de tudo, tanto que é o primeiro vídeo que tem no nosso canal do YouTube é esse. E a gente fala muito que a diferença que existe entre casais, por exemplo, tem gente que começa a namorar e cada um tem o seu, nem fala sobre dinheiro. Quando talvez pense em ficar junto, beleza, é mais ou menos isso, eu pago 50%, você paga 50%, mas às vezes as rendas não são as mesmas, daí fica aquela coisa... A gente acredita sempre assim, né? Nada é uma receita de bolo. Né? Uhum. Pra gente funciona dessa forma. Exato. Tem casal que não funciona. Então não é certo nem errado. Pra Mas gente funcionou como? Juntar tudo. E desde sempre foi E é sempre papo, assim. papo tranquilo falar sobre dinheiro pra vocês. vocês sempre falaram disso abertamente, que é bem importante, tá? Exato. Porque tu falou ali, tomou as rédeas. Gente, não é que ele tomou as rédeas e assim, não, Bruna, Tem que você ter o quer dinheiro uma certo. blusa? Você quer uma blusa? Deixa eu ver. Não é assim. Mas, às vezes, tem gente que age dessa forma e também não é legal. Mas as pessoas, eu achei legal vocês trazerem esse ponto de como vocês fazem, porque as pessoas hoje em dia acham que quem faz assim são só os mais velhos. Por quê? A gente tem uma sociedade mais individualista, que as pessoas costumam fazer o quê? Eu, por exemplo, já tive 3 relacionamentos, assim, que eram saudáveis financeiramente, e que cada um com o seu. Porque eu tenho uma dificuldade de fazer assim como vocês fazem, por exemplo. Mas tem pessoas que fazem assim e tá tudo bem. Então, como tu falou, cada um tem que saber o que funciona pra si. E não, gente, não é só os antigos que juntam as rendas e pagam tudo. Tem muita gente jovem, só que tem que saber fazer. Tem que ser uma democracia. Não pode, vou juntar tudo só pra ver o que ela tá gastando ou pra ver o que ele tá gastando. Até porque tu tem Não que é bem entender assim. que, por exemplo, num relacionamento, cada um tem as suas prioridades e suas necessidades. Uhum. Uma mulher
mulher, se tu vai observar, num mês ela vai fazer unha, ela vai fazer o cabelo. Às vezes ela tem realmente mais gastos que o homem. E isso não pode existir uma cobrança entre um e outro. Então, isso foi uma coisa que sempre foi muito aberta entre a gente, sabe? E é o Mas bom é- senso, né? Não, e é engraçado Só como afetivo. uma diferente, porque, ó, perfeito. vocês têm um estilo, a Bárbara tinha outro, e quando eu era casada, a gente fazia a proporcionalidade baseada no salário. Então, você ganha X e você ganha X, então, baseado no que a gente ganhava, você paga Divide. 60%, 40%, o restante é seu e você faz o que quiser. Uhum. Então, olha como cada um tem uma forma de É. funcionar, e daquela coisa, a gente faz dar certo da forma que funciona. Exatamente. E é o Tudo bem. mais respeito mas- acima de tudo. É daquela coisa, falar sobre dinheiro é muito importante, importante. porque senão nada acontece. Ai, gente, vamos falar sobre as coisas, pelo amor de Deus. Seja aberto. Fala, olha aqui, ó. Ai, tô preocupado E aqui. sem com isso aqui, cobrança enfim. se eu vou fazer uma unha, sem cobrança se eu vou Exatamente. comprar alguma coisa. Lógico, se sair do planejamento e estiver gastando mais do que eu deveria, Alinhado, não é outra história. Beleza. A gente teve Bernardo, a gente se preparou, tudo mais. Qual que é o próximo Teve objetivo? preparo pro Bernardo, viu? Qual que Meu é? Deus. Próximo objetivo, não sei. Eu não sei, porque eu quero saber o nome dessa próxima caixinha. Essa pergunta vai ficar aqui guardada pra depois, tá? E aí, beleza, vocês já moravam separados, tinha cada uma organização, foram morar juntos, juntaram tudo, nasceu a planilha. Não nasceu o Bernardo. Nasceu a planilha. Foi comigo já. Não, nasceu a planilha. Ela é só a Bruna adentrou na... A Bruna adentrou, na verdade, tu adentrou no Tem uma relacionamento. agenda. Sim. Já eu ainda do sou caderninho. do caderninho, eu sou do manual. Ela tinha agendinha. É que assim, existe o financeiro que você faz e existe as suas ferramentas auxiliares. Uhum. Eu também, às vezes, gosto muito de pegar, rabiscar uma folha ali, ficar pensando aqui. O Rafa sabe, né? Sim. Vocês sabem, a gente ia atender, ficava com o computador, mas tinha aquela Folhinha. folhinha ali. Entendi. Então, tu te organiza assim, tá tudo certo. Mas beleza, depois que vocês fizeram o processo, educação financeira e tal, o que vocês sentiram que mudou? Ou não mudou nada? Tipo, não, a minha planilha já era boa, eu só descobri que não serviu pra nada do trabalho. Como que foi mudou? sair da planilha pro aplicativo, né? Como é que foi isso pra vocês? Não foi bem sair, né? Fiquei sabendo que não foi bem sair. Foi só... Mas assim... Agregar o aplicativo à sua planilha. Na verdade, o aplicativo ele nos traz os mínimos detalhes dos gastos. Por exemplo, eu sou autônomo, sou representante comercial, e desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu não sabia o quanto eu gastava por mês. Uhum. Combustível, alimentação. Tinha uma média, sabia? Eu baixei esse carro 5 vezes no mês. Mais ou menos isso, o meu almoço em média dá isso, mas não sabia... Exato. detalhe. Né? E hoje a gente entende isso, sabe o quanto gasta, né? Então isso foi um ponto muito positivo, sair da planilha e vir do aplicativo. E não só no aplicativo, mas no processo todo, assim. O que vocês sentem hoje que no dia a dia... Eu acho que a questão, por exemplo, assim, da organização, realmente, por exemplo, a gente trabalhava antes já junto com o dinheiro, né? Mas hoje a gente trabalha de uma maneira, por exemplo, a gente tem as caixinhas e hoje eu vou comprar uma blusa. Vamos dar um exemplo. Meu, será que eu realmente preciso disso? Eu acho que te faz refletir mais sobre os teus gastos. Em cima dos teus gastos. Preciso disso realmente? Meu, será que esse valor eu não posso colocar lá? Sabe? É aquela questão. Acho que virou uma chavezinha, assim. É a criação da consciência financeira, Isso, né? Consciência financeira, essa é a palavra, eu acho. E no dia a dia você... Porque assim, a gente, né, tratou vários assuntos. A gente falava, o que vai gastar, o que não vai gastar, o quanto vai sobrar, efetivamente. Porque assim, gente, as pessoas pensam, pague-se primeiro. CLT, show de bola. Dá pra fazer a sua reserva antes. Porque Sim, como o Rafa falou, tu recebe, manda o dinheiro lá e beleza. Quando a gente é autônomo, existe uma organização, uma dinâmica um pouco diferente, né? E aí, o que a gente fez lá com a parte de vocês, né? Quanto vocês ganhavam, em média, quinzenalmente, acho que é o teu pagamento agora, né? E semanalmente, também no caso da Bruna. Como é que ia ser a dinâmica dos pagamentos? E depois, tem que ter a consciência do que sobra realmente lá e investir, né? E hoje vocês fazem isso até hoje? Como é que ficou isso? Não sei, porque já faz tempo que a gente não se vê. Então... Não, a gente ainda faz, né? A gente ainda segue essa linha, né? Justamente para poder se organizar, né? Porque além o autônomo, o salário é muito variável, né? Então a gente se prepara. Lá no começo, né? Uma coisa que a gente não tinha quando começou a organização era ter a tal da reserva de emergência, né? E essa é a principal para quem é autônomo, né? Na minha opinião. Por quê? Porque tu trabalha mais tranquilo.
Ah, Sim. o mês não foi bom de vendas, não foi bom de paciente, de atendimento. Uhum. A gente vai fazer de tudo para não usar a emergencial, mas ela tá lá, né? Uhum. Isso que é importante. E daí você agora que a consegue gente focar tem- na venda, consegue focar na solução, né? Porque senão, E às não no vezes, tu problema. fica tão bitolado naquilo, meu Deus, não tá vendendo, não tá vendendo, não tá vendendo, que às vezes tu acaba tomando atitudes e decisões que atrapalham mais ainda a venda. Perfeito. E, E ainda mais agora que tem calma. Vamos chegar Exatamente. nele. É. A estrela desse podcast. A estrela desse podcast que poderia estar aqui, mas Não. ela tá pulando na mesa. não para mais. E não poderia estar aqui. Não seria possível. Não para mais. E dentro desse processo todo, a gente falou muito de investimento. Porque assim, pessoal, eles não eram um casal que tinham dívidas, né? Como é que era o financeiro mensal de vocês antes? Sobrava, não sobrava? Vocês procuraram educação financeira porque tinha dívidas? Não. E aquela coisa, a gente usava do nosso dinheiro, principalmente, tá entrando dinheiro, tô gastando dinheiro, tá entrando dinheiro, tô gastando dinheiro. A partir do momento que a gente vai criando a consciência financeira, eu olho pra isso e falo, não, tá entrando dinheiro, mas eu já vou guardar uma parte. Eu acho que essa é a maior questão, por exemplo, porque entrava dinheiro, a gente acabava gastando dinheiro. E aí a gente começou a refletir, tipo, onde tá indo esse dinheiro? Uhum. Porque que tá vindo, tá. Exatamente. Mas- Como vem picado, né? E aí a gente acaba se perdendo nisso, né? Essa foi a nossa maior dificuldade. Quando os dois viraram Então não era uma questão de falta de dinheiro, nada assim, graças a Deus. Organização. Uhum. Era uma organização. Chegava ao final do mês, faltava, e tinha que buscar recursos em algum lugar. Uhum. Justamente porque entrava todo dia, ou às vezes cada 2 dias, 3 dias entrava. E a gente fica fácil para se perder, né? Uhum. Fica fácil para se perder. E uma realidade que, na verdade, eu consigo ver com os meus clientes, principalmente depois que passaram o primeiro, segundo mês, é eles olharem pra aquilo e falar, tá, eu gastei tudo isso mesmo, mas foi aonde? E daí, se a gente faz isso vezes os 12 meses, você fala, olha, você sabia que o seu custo de vida tá sendo isso aqui anualmente? Aí a pessoa olha e fala assim, não O pode quê? ser. Não pode ser, como é que eu não tô conseguindo guardar nada? E uma outra questão era assim, né? A gente sempre, no começo do mês, quanto mais ou menos tu acha que vai dar o teu salário esse mês? Vai dar tanto? O meu vai dar tanto, mais ou menos. Beleza. Então vai sobrar X. Chegava no final do mês, sobrou só meio X. Mas onde foi? Mas sobrar sem, sobrando sim. Mas onde foi, né? E aí a organização financeira, ela te permite isso, tipo, tu enxergar onde tu gasta o seu dinheiro, porque, eu só fui no mercado comprar pão, mas eu não fui comprar pão e comprei pão, eu comprei pão e umas coisinhas. aí Ainda mais aqui na nossa região, né? É. Tem muito isso. Um cuca é importante, né? Gente, eu acho muito engraçado, porque eu não sei se pra nós que somos de São Paulo é chato ficar no trânsito, mas a gente tem uma organização um pouco maior de, tipo assim, eu vou no mercado uma vez por semana, que eu não quero ter que ir no mercado mais que uma. Aqui o pessoal vai no mercado às vezes todo dia. Todo dia. É prático, rápido, né? É perto, né? Tem bastante mercado. Eu falo, gente, mas como é que vocês têm paciência de entrar no mercado todo dia? É claro que você vai sair com mais. Eu não do que vou no você mercado comprou. todo dia. Mas eu acho que a organização financeira, nesse ponto que nem tu falou, agora que tu tocou, ela te ajuda a organizar o teu tempo também. Sim, muita Porque, por gestão de exemplo, tempo se fala tu te sobre organiza- isso. Eu ainda sou, quem faz mercado lá em casa sou eu ainda sou do método antigo, eu faço listinha Uhum. do que precisa comprar Sim. no mercado, porque senão eu chego no mercado, às vezes levo o que não precisa e não E o levo o que precisa. E o que eu tinha que levar, esqueci. E aí tu tem que voltar mais vezes no mercado. E o fato de tu voltar mais vezes no mercado, tu acaba gastando mais, porque Sim. tu foi Sempre buscar leva uma só vez. pão, mas daí, vou levar alguma coisinha a mais. Olha, tem uma promoção de queijo aqui hoje. Exatamente. Mas a gente também faz lista, tá? Só que é no aplicativo. Não. No Organize, em outro. Não, até porque, na verdade, no nosso Mas caso... tem vocês lista. também podem fazer isso, mas a gente tem um aplicativo chamado Bring, que você vai colocar, acabou alguma coisa, você vai lá e já coloca ali. Se a pessoa Deixa eu tá ver se na tem alguma rua, coisa tá agora. fora, e fala, vou aproveitar pra passar no mercado, além dela saber o que tem que comprar, a outra pessoa também já sabe que comprou. É legal. Ou, além É, disso, assim, por exemplo, lá tem gente que odeia ir no mercado, tem gente que ama, mas tem gente que odeia ir no mercado. Quando eu era casada, a gente fazia? A gente colocava tudo isso no aplicativo e cada um chegava e ia, você faz esse metade no mercado, eu faço essa. E no aplicativo ia sumindo as coisas da lista. Mas a gente Então, já também não é sabia que casado, tava mas no faz carrinho. isso. A gente também faz isso quando a gente Não, é verdade, é porque a gente tá no Imagina. mercado, mas a gente fica, vamos passar em todos os corredores pra ver o que tem. A gente faz isso. Não, mas é que a gente faz isso com consciência. Eu passo literalmente pra ver o que tem, eu não passo pra comprar. Eu passo pra olhar o que tem. Não, e até Mas- porque às mas vezes quando aquela tem coisa, tempo. eu quero fazer aquela receita, será que nesse mercado tem? Então também tem umas coisas... Mas isso quando tem tempo. Mas Exato. quando não tem, a gente pega o que tá aqui, que agora não tem nada, ó, no caso, né? Não tem... A gente pega o que tá aqui e vai...
Será que ela pegou? Sim, ela pegou, porque eu tô lá do outro lado do mercado, mas ela já deu um... Agiliza o tempo. Já, Aham. já. Mas assim, Podem utilizar o Ajuda, aplicativo, gente. pode aqui, ó, usar a Bring, lista pode também, utilizar. no Importante é a punho. organização. O importante é ter uma lista. Exato. O importante é não pegar mais do que lista, Peraí normalmente. que eu saí da pauta, gente. Meu Deus do céu. Tá aqui, volta. Tá. Mas vamos lá. A gente falou bastante no nosso processo, né, de investimento. Do que vocês tinham de conceito de investimento antes e depois? Tu acha que mudou alguma coisa? Tu entendeu um pouco mais sobre investimentos? Como é que foi isso? Porque aquela coisa, você falou bastante sobre a reserva de segurança, que é importante para vocês que são autônomos, mas existe a reserva de segurança e existem outros tipos de reserva, que o pessoal acha que, vou colocar tudo num bolão só, e não é bem assim. Não. Exatamente. Como, de novo, né? Como a gente é autônomo, a gente tinha uma insegurança sobre investimento, que eu vou colocar lá e eu não vou poder mexer por algum tempo. Eu preciso, deu uma zebra nesse mês, eu preciso de um valor, né? Como é que eu vou resgatar isso, né? Então, essa consciência a gente teve, né? Conseguiu, e conseguiu diversificar bastante, né? Diversificar a palavra. Que daí tu entendeu também que não precisa ficar tudo num lugar só. Exatamente. A reserva é uma coisa. Aí o resto, É que a vocês vão... reserva de segurança, a reserva de emergência, ela, na verdade, ela tem que ser uma coisa que tu tenha um acesso rápido, né? Aconteceu alguma coisa, tu tem que ter acesso àquilo. Mas a gente entendeu que, por exemplo, nem todo o dinheiro, ele precisava estar ali. Então, por exemplo, a gente tinha que chegar num valor X da reserva de segurança. Então, no final do mês, a gente separava, isso vai para a reserva de segurança, isso vai para essa, isso vai para aquela. E aí tinham outros objetivos que aí a gente fazia uns investimentos, não tem problema se esse dinheiro ficar parado mais tempo ali, né? Vamos falar desses objetivos, porque normalmente quando a gente fala de reserva de objetivo é porque eu sei que em algum momento eu vou precisar usar. Qual eram as nossas primeiras caixinhas? Vamos falar assim, dos objetivos que vocês tinham. Aí, beleza, vocês entenderam de investimento, melhorou a organização, que já tinha, gente, realmente já tinha uma organização bem legal, com uma consciência bem bacana, só melhorada, né? E aí, beleza, entendemos de investimento, temos lá as contas certas. Quais eram os primeiros objetivos? Vocês lembram os primeiros objetivos que teve, que vocês cumpriram? Tipo assim, Os dois. a gente fez, tirando aquele ainda. Não Pensa pode em falar outros. daquele. Deixa aquela Objetivos caixinha. que vocês tinham a caixinha lá e que vocês cumpriram? Que vocês podem compartilhar conosco? Sim, era a mobília do apartamento, né? Eu lembro também. Eu lembro, só porque eu tenho que perguntar. Então, o objetivo era, inicialmente, depois de morar junto, era casar, né? Aí a gente não finalizou todo o apartamento, só fez justamente para ir morar, né? Fez cozinha, fez sala, um banheiro e tal. E aí depois o próximo passo era finalizar o apartamento, a mobília, e aí depois... A gente dividiu, acho, se não me engano, né? Tinha a parte do quarto Sim. e tinha mais alguma coisa. Esse eu não lembro mesmo. Tinha o quarto, tinha uma caixinha do quarto e tinha uma outra caixinha. Acho que era. Era a sacada. A parte da sacada. Que eu acho legal a gente falar essa divisão, porque também, assim, mobília do apartamento é uma coisa que fica muito grande, né? E aí a gente dividiu ali. Peraí, vamos destrinchar esses objetivos pra gente poder realizar. Eu acho que é importante também falar que esses eram os objetivos maiores, de valor maiores, mas existiam objetivos menores ali no meio. Então, por exemplo, Perfeito. a gente tinha outros objetivos também, então no final do mês sobrou X valor. Então, esses são os objetivos maiores. O valor maior, a gente fazia essa divisão, que nem eu falei, ia para esses objetivos maiores, mas a gente não deixava de alimentar as caixinhas menores. É aquela coisa, até pra ter a sensação de eu sei que tudo vai acontecer em algum momento. Exatamente. Isso era uma coisa que quando, na verdade, quando a gente decidiu fazer o acompanhamento financeiro com vocês, foi, na verdade, isso partiu do Rafa. Bruna, o que tu acha? Vamos fazer? Eu fiquei meio receosa, porque eu pensei, vai travar todos os nossos planos. Eu não vou... Vem elas. Vão mandar cortar tudo e eu não vou poder fazer nada. Pergunta pra ele, eu falei isso, eu tinha essa sensação. E depois que a gente conversou, tudo, aí a gente foi na primeira conversa com vocês, né, tudo, a gente saiu de lá e falei, não, legal, vamos começar. E aí, eu avaliando de fora, eu percebo que a gente conseguiu chegar nesses objetivos antes do que se a gente tivesse feito separado.
Eu queria até que tu, agora que tu tocou nisso, perfeita, maravilhosa, que tu falasse, ou Rafa, alguém, a divisão que você faz das férias. Eu achei muito fantástico. Quando o Rafa me contou, aquela vez que a gente começou a fazer, eu achei muito legal, porque, Rafa, explica como é que vocês guardam dinheiro para as férias final do ano, que eu achei bem legal. E eu acho que pode ser uma dica, inclusive, para as pessoas que esperam para pensar nas férias. Sim. Vai lá. O que acontece? Quando a gente foi morar junto, a Bruna era autônoma e eu era CLT. Então, CLT tem férias, né, lá no... Ô, Rogério, eu acho que ele tá com saudade de ser CLT, tá, Rogério? Não sei. Tô te mandando um recado aí pra Itália. De ter essa sensação. Não, tô brincando. Vai. E aí, o CLT tem os benefícios de 1/3 de férias, 30 dias, e no final do ano tem o 13º, e algumas empresas dão outros benefícios também. E aí, chegava final do ano, a gente pensou, tá, e aí, né? E agora? Porque a gente... Aí Nunca mais eu vou viajar no final do ano. Porque a gente o dinheiro era contado, a gente tava ainda pagando apartamento, ainda fazendo... Pagando um monte de coisa e... Final do ano vamos fazer o quê, né? As férias, presente de Natal. Vamos E colocar uma também não quer, assim, vamos passar o cartão no final do... Não é assim, porque a conta, ela chega, Ah, né? que linda. Lembrou, a gente também para, né? Então, os atendimentos paravam, as empresas fecham, então o rendimento também diminui. Então, daí a gente... Acho que viu uma dica no Instagram, ou não sei de onde veio essa ideia, mas enfim. Aí a gente começou a guardar dinheiro desde janeiro. E aí a gente guarda assim, exemplo, R$50. Então, em janeiro guarda 50, em fevereiro guarda 100, em março 150, e vai aumentando R$50 por mês. Né? Até chegar, né, vai dar um valor legal ao final do ano, pra gente... E aí, o que tiver é o que tu vai fazer. Exatamente. Se tu, por exemplo, tu guardou 50, 100, 150, chegou um mês, falhou, porque pode acontecer, aí tu vai fazer as tuas férias de acordo com aquele dinheiro que tu guardou. E aquela coisa. Eu achei muito legal esse sisteminha. Realmente, eles ali por outubro, novembro, já começam a olhar o que tem na reserva pra saber o que eu vou fazer. Não é aquela coisa, quando chegar em dezembro eu vejo o que eu tenho e o que eu faço. Exatamente. Consegue se programar. Né? Mas uma coisa... Eu achei muito legal porque ela falou de objetivos menores e justamente uma das coisas que a gente falou, não, vamos continuar guardando pras férias, sim, né? Então vai ter lá a reserva, isso, aquilo, mas não pode deixar as férias, porque senão tu vai trabalhar pensando assim, não vou pegar férias. Não vou fazer nada. É mais uma preocupação, né? Mais uma preocupação que tu tem desnecessária, né? Então, se organiza pro final do ano... E a importância do lazer também, né? Exato. Porque, assim, trabalha, tu falou do autônomo, né? Autônomo, querido, a gente tem sim saudade de CLT. trabalha muito e mais um pouco. E aí chega um momento que a gente tem que ter lazer, tem que descansar. Daí tu vai chegar lá, não tem nenhum dinheiro, também é... Não, e daí aqui, eu vou até abrir a nossa aba agora, porque uma das coisas que vocês falaram aqui e que a Bárbara agora reforçou é sobre a gente não achar que a gente tá só trabalhando para pagar boleto. E a nossa metodologia, a gente traz 2 mentores, na verdade, que são os nossos principais mentores, que é o Gustavo Cerbasi e o Pedro Calabres, um deles da área de neurociência, para falar sobre o comportamento humano. Como que eu faço para que vocês criem um comportamento que seja financeiramente saudável e que vá mostrar que o meu objetivo vai chegar? Por quê? Porque a gente tem aquele receio de vou fazer uma educação financeira e vão cortar tudo. E daí, dentro da parte do Gustavo Cerbasi, ele fala muito sobre isso. A gente tem que investir o nosso tempo e o nosso dinheiro com relação ao que a gente gosta de fazer. Então, sucesso para vocês é uma coisa, pra gente é outra. Vocês se divertem de uma forma, a gente se diverte de outra. Mas dentro da organização financeira, a gente tem que respeitar o que é sucesso, o que é diversão para cada um e fazer caber. Porque senão não faz sentido. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, Bruna, me desculpa, mas vamos cortar tudo aqui, férias, não sei o quê, porque o importante é ganhar dinheiro. Não. É que O importante para quem? A situação. Eu acho que tem casos que chega no extremo de precisamos cortar. Porque realmente lá no final do mês, a última linha não sobra, tá em vermelho. Então realmente precisa cortar alguma coisa. E a gente buscou essa ajuda antes que acontecesse isso, porque a gente estava recebendo, e, enfim, aquela história toda, né? E é bem sobre isso, é aquela coisa, é o saber antes de acontecer, é o imprevisto previsto. E que mostra também que você não precisa esperar tá com a última linha vermelha, gente, esse negócio de última linha vermelha é coisa de Excel, tá? A gente sabe. Esse negócio tá com a última linha vermelha pra procurar
uma educação financeira, porque assim, Porque daí vai ser mais drástico. e isso que eu queria que as pessoas entendessem, que o corte é o extremo. É. O corte não é a primeira coisa, viu, Bruna? Viu, Bruna? Não é a primeira coisa que a gente faz, é justamente ao extremo. É quando a gente precisa fazer, porque daí não tem jeito, porque, né, gente, tem a matemática tá aí, né? É. Uhum. Mas Milagre. não precisa ser assim sempre, e não precisa esperar chegar nisso pra procurar educação financeira. Então, hashtag fica a dica. Agora vamos falar do grande objetivo. Da grande caixinha. O objetivo. Aí estávamos nós lá na reunião, né? Eles falaram: então, Bárbara, a gente quer adicionar uma caixinha aqui, que não tinha ainda aquela caixinha, né? Que você foi a primeira a saber, né? Olha só. Lindo. Ai, gente, Tinha é muito caixinha fofo. e a família não sabia. A família não sabia, a gente assim, não podemos nem falar, porque assim, vocês já vão entender por quê, né? Depois, se tiver umas fotinhas, que vocês quiserem mandar, a gente bota, né, na edição, né, Nick? Vai jogando aí na tela. Beleza. Aí falaram, a gente quer adicionar uma caixinha chamada Baby. E aí começou aquela coisa, né? Eu fiquei assim, uau, legal, mas como é que era isso? Quando vocês criaram a caixinha, vocês tinham planejamento de ter logo, tinham um período, como é que Ah, foi não, isso? pera, calma. Eu achei que a caixinha Baby veio porque você já tava grávida. Não, vocês já estavam planejando bebê. Não, foi antes. Meu Deus. Vai, Não, por isso é que ela vai porque- explicar pra você. Então, como nós dois somos autônomos, como o Rafa falou já, a gente tinha muito que a gente tinha que se programar para ter um filho. Não é Uhum. simplesmente ter um filho, né? Porque eu iria ficar um tempo parada, por mais que eu contribua com o INSS, é um valor irrisório, né? Uhum. É uma ajuda de custo. É. Então, a gente tinha que ter essa programação. Mas antes de ter um filho, nós precisávamos realizar outras coisas. Porque, por exemplo, o quarto, que nem a gente falou, era um objetivo. A gente não tinha o nosso quarto feito. Então, o quarto que hoje é do Bernardo, do nosso filho, ele tinha o nosso guarda-roupa, por exemplo. Uhum. E então, se o Bernardo nascesse naquele momento, não teria onde eu colocar ele. Não teria mesmo. Colocar ele. Vou botar o Bernardo na sala. Foi morar junto e, assim, fez o básico. Foi na fez, pandemia. fez a cozinha, tudo certo. Mas o quarto aí a gente trouxe o da Bruna, da casa velha. Fez o que deu, né? Pegou um sofá emprestado, Aham. os pais, enfim. E E assim aí, foi. aí a gente foi construindo, foi melhorando, comprando e tal. E aí chegou o ponto, não, a gente precisa montar o nosso quarto para aí deixar o outro vago e sim montar o quarto Do do bebê. futuro baby. E porque daí a gente tinha sempre a gente pensou assim, né, da seguinte maneira, a minha gravidez foi uma gestação muito saudável, graças a Deus, eu pude trabalhar até a reta final, mas a gente pensava, né, pô, E se não pode der? acontecer que eu tenha que parar de trabalhar. Uhum. E se acontecer isso, como é que a gente vai se organizar? Então, por exemplo, a gente queria poder curtir esse processo. Não queria que esse processo fosse um processo pesado. Uhum. Então, a gente queria poder curtir esse processo. E tinha esses outros objetivos antes. Então, a gente conversou que quando a gente chegasse nos objetivos, por exemplo, eu tinha DIU na época. Uhum. A gente chegou no ponto assim, a gente vai alimentando essa caixinha, né? Conforme. E quando a gente chegar nos outros objetivos, a gente vai tirar o DIU e deixar. acontecer. Deixa Deus dará. Exatamente, deixa acontecer. Mas aquela caixinha, ela estava sempre sendo alimentada para que a gente pudesse, como eu falei, curtir esse processo. E até Uhum. porque, assim, o curtir o processo é o quê? Todo o processo da gravidez. Ah, tá, e se for uma gravidez de risco, né? Vai ter que ficar parada, tá? Quanto a gente precisa ter para manter esse processo? Depois. A gente quer curtir esse momento como? Com a família, com os amigos, que a Aham. gente gosta. Então, a gente quer fazer um chá de bebê, Sim. Nossa, perfeito. né? Eu ia dizer, né? Aí a Bruna Tu quer fazer inside foto? quer fazer inside Não, foto. e ainda tudo tem- isso. Depois do nascimento, quanto tempo eu quero ficar com ele até casa, pensar. isso é uma outra Exato. Tudo isso Questão, conta. vocês tiveram a questão de revelação de sexo também? Tivemos. Que já é mais um. Sim, fizemos Claro. família, aí fizemos Uhum. esse evento do chá revelação, aí fizemos chá de bebê, Chá de bebê. chá de beber, né? Então, todos Eles têm sempre assim, ó, é pros dois. gostam. É. E as nossas famílias são grandes e também gostam, a gente tem Aham. muitos amigos. Então, enfim, virou dois eventos grandes. Aham. Então, todo esse processo a gente curtiu muito, muito, muito mesmo, mas porque a gente se preparou. É isso aí. Porque senão,
não tem como fazer. Não tem. Então foi toda essa preparação pra chegar e dizer, olha, queremos adicionar uma caixinha de baby. Exatamente. E aí, aquela caixinha... E a gente começou a colocar, né? Começou a separar. A gente não, né? Que eu falo a gente, mas vocês entenderam. Não, e aí eu vou até fazer um parêntese, porque assim, as pessoas estão olhando, a gente fala assim, a gente vai colocando dinheiro ali. Não é só ir colocando dinheiro ali, tipo, vou colocar dinheiro aqui. A gente sempre fala sobre qual é o objetivo, chegar no sim. valor médio desse objetivo, pra Isso. saber quanto eu posso e quanto eu preciso guardar por mês para. Aham. Então, assim, tem eu acho toda que essa quando- descrição do objetivo pra chegar lá e falar assim, essa Eu acho caixinha que vale tanto. E eu acho que quando tu olha seus objetivos assim bem desenhadinhos, é aquela questão da consciência financeira. Por exemplo, tu olha e aí tu pensa, se eu realmente cuidar nos meus gastos durante o mês, vai sobrar um pouco mais de valor e eu vou chegar nesse meu objetivo antes. É. Eu acho que essa Tinha é a bem diferença. definido sempre, eu acho que eram 4 ali, e tava, se eu não me engano, reserva de segurança, era o quarto, o baby e as férias. Isso. E era sempre aquilo ali. Então tá tão desenhado que tu não tiver que. Poxa, eu vou comprar. Não vamos falar só de blusinha, porque os lazeres masculinos eles são mais caros. Às vezes não, quase sempre. Né? Não, peraí, eu não vou comprar aquele tênis de bike. Né, que eu tô andando de bike, né, Rafa? Ou eu não vou tomar aquela cerveja mais naquele dia porque eu sei, né? Porque eu sei que eu tenho exatamente aqueles 4 objetivos pra colocar o dinheiro. E assim, gente, quando eles vieram com a caixinha do Baby, não existia uma data, Não. né? Então, assim, eles podiam simplesmente, vamos guardar aí um menor ou quanto der. E quando eu engravidar, qualquer coisa eu guardo mais. E não foi assim, né? Não. Na verdade, a gente sempre tinha ela como uma caixinha real, oficial, que ia acontecer em algum momento que tinha que botar dinheiro. Sim. Até o dia... Vou abrir um parênteses. Pode. Por mais que a gente se planejou, tudo, porque tem que fazer o quarto, tem que fazer todos os eventos, tem que se preparar com enxoval, maternidade, Que a gente cesárea, hospital, né? Plano de saúde e tal, né? Mesmo assim, quando dá o azulzinho lá, o positivo, balança as aperta. pernas. Eu ia perguntar isso agora. Aí, gente, estávamos nós lá aguardando no Baby. E como é que foi? Não sei se tem vídeo ou não, que dá pra passar, de tu contando pro Rafa. Não, a gente descobriu junto. A gente- Eu adoro esses vídeos, gente, não sei porquê. Eu sou louca. Como é que foi quando tu, tipo assim, desconfiei? Como é que foi isso? Então, na verdade, aí a gente chegou no objetivo, fizemos o quarto. Aí, beleza, vou tirar o DIU. Tira o então. tio. Vamos lá, tirei o DIU. E aí, continuei minha vida normal. Aí, Todo mundo agora tá assim. Quinta série. Quinta série eterna. Brotado aqui na mesa. Continua a vida, beleza. segui a vida normal. E aí, vou fazer uma propaganda agora, minha irmã é dentista. E quando eu tirei o meu DIU, uma coisa que nós tínhamos conversado é que nós não íamos contar para todo mundo que eu tinha tirado o DIU, porque a gente não queria essa pressão de, e aí? E aí, E esse mês? vocês fizeram coisinha hoje? Como é que tá? Foi no dia certo? Inclusive, lá, desde o momento da criação da caixa, lá, Ninguém sabia. Só a gente sabia. Eu sabia. Ai, tirou o DIU, tudo. E aí, só que eu contei pra uma pessoa que era minha irmã. E a minha irmã é dentista, e eu ia fazer meu botox com ela. E aí, era um domingo, né? A gente tinha vindo da praia, e ela me mandou uma A mensagem. gente tem que dar na sexta-feira já. Eu não tava com a minha menstruação atrasada, nada. Ela me mandou uma mensagem, Bruna, só pra confirmar, amanhã teu botox tá tudo certo. Daí eu falei, não, tá tudo certo dela. Tu não pode estar grávida? Daí eu falei, eu não tô grávida. Daí ela falou, faz um teste. Daí eu falei, não, Gente, eu não tô grávida. tô arrepiada. Eu falei, eu não tô grávida. Duda do céu. Daí ela falou, mas faz um teste, por favor, pra desencargo. Ela falou, eu não quero fazer, vai que corre risco e tal. Tem uma coisa também, ela é toda cuidadosa, ela é toda... Gente, ela é realmente uma dentista muito top, tá? Aí, final de semana, a gente tava na praia com meus pais. Vida normal, bebê. Vida normal. E tudo. Domingo, chegamos, domingo de manhã, aí arrumamos as coisas, almoçamos. E aí a Duda, Bruna, faz o teste, não esquece o teste. Eu não vou fazer. Tá bom. Aí eu falei, Não vou aplicar na segunda sem que tu não faça.
vamos dormir agora. Tarde do almoço. Tudo certo. À Meu noite. Deus, eu tô ficando ruim aqui. Aí, tá, beleza, acordamos. Aí eu, cara, quer saber? Vou fazer. Eu tinha um teste em casa. Vou fazer um teste. Quem que tem um teste em casa? Peraí. Uma xícara, um teste de gravidez. Gente, o teste de gravidez era o mais barato que tinha. Eu acho que era 2 e pouco. Aquele meu que podia dar errado, assim, sabe? Aí, beleza, fui, fiz o teste e deixei lá no banheiro. E fui pra cozinha arrumar as coisas da semana e tal. Eu deixei lá. E o Rafa na sala. Saí da cozinha, na cozinha, olha, mas já tinha passado uns 10 minutos, 10, 15 minutos. Eu tinha certeza que eu não estava grávida. Aham. Foram os últimos 10 minutos de certeza. Eu falei, meu teste. Aí eu passei na sala e falei, Rafa, vamos lá comigo ver se a gente não vai ser papais. E ele veio. Eu cheguei no banheiro. Oh, meu Deus! Eu olhei pro Rafa e virei o teste dele. Eu não tô entendendo. Ele assim, Eu não sei é pra eu ficar feliz, Ela tava muda, olhando pro teste e disse, tá aí, e aí? Aí eu falei, Rafa, deu positivo? Daí ele falou, não. Aí eu falei, deu positivo? Dele, não, Bruno, o risco tá mais forte ou mais fraco. Que dá... Mas Aí gente, eu falei, pecado. acho que é assim? Aí dali ela na farmácia comprar mais 5 testes. Aí, Aconteceu. o que a gente fez? Vamos pra farmácia. Nem a televisão a gente desligou, a gente só saiu. Voando, correndo. Foi até a farmácia, assim, os dois em choque, né? Até na farmácia. Não, ninguém falava nada. Eu tô em choque agora. Eu já sei que a criança não... Mais dois, Dois ou três três testes, voltamos pra Aí, casa. um deles era o Clear Blue, né? O que dá grávida, né? Uhum. Daí eu... Só que, não tava com vontade de fazer xixi naquela hora, né? Aí ele assim, não, Bebe água, bebe, toma água. Daí... vai mijar nesse negócio. Aí cheguei em casa. Tá, eu vou esperar, né? Daí o Rafa, não vai dar. Senta lá e faz xixi. Igual criança, E quando vira. você tá ensinando a criança a sair da fralda e fala, faz xixi, faz xixi. Dá teus pulos. Aí, Meu eu fui lá, Deus. Muita barriga da pessoa. fiz e o agora? teste. Grávida. De 2 Nossa. a 3 semanas. Aí foi o quê? Aí ela mandou assim, cancela o Botox. Aí, Não, pera, calma que eu quero chegar nisso aí. Como é que foi o misto de sentimento disso, meu Deus? É um sentimento só quem passa mesmo, assim, a gente queria muito, mas na hora muito. a gente queria, Assusta. só que na hora assusta. Porque daí, assim, daí te passa 1 milhão de coisas na cabeça. Tu não tá aqui só por ti agora. É. Tu tá aqui principalmente por um serzinho que depende de ti. Uhum. Então passa 1 milhão de coisas na cabeça, um misto de sentimentos. Aquela noite de domingo pra segunda, nós não dormimos. Simplesmente não dormimos. Tava os dois na cama assim. Eu não consigo imaginar o Rafa com medo de alguma coisa. Não, mas é. Que ele tem uma cara de tranquilo. Ele é tranquilo, na verdade, né? Assusta. Era um misto de sentimentos, tipo, Gente. muita felicidade, muita alegria, mas um medo também. Eu acredito que é um medo, assim, né? Aí, claro, aí veio a história do Botox, né? Ah, Eu tinha que contar, tinha nessa que altura, contar. Botox já virou história. Ninguém me lembrava de Botox. Quem tava sabendo? É. Tinha que contar que ela não ia fazer. Tá. Sei lá. Como é que foi a... Falando, o carro quebrou, não vai dar pra ir. Como é que foi as contação pras pessoas? Como é que foi isso? Daí, Foi a Duda, né? não, daí aconteceu, daí tava positiva e tava os dois em casa, um olhando pra cara do outro em choque. Aí o Rafa, a gente precisa contar pra alguém. O Rafa, não foi ela, foi o Rafa. Não, é o Rafa. É porque Eu preciso compartilhar com alguém. Daí eu falei, eu preciso cancelar meu Botox, então vamos contar. vai ser, já que é uma pessoa de confiança. Não, e aí eu precisava cancelar meu Botox, porque na segunda-feira eu não ia poder. E ela mandou eu fazer o teste. Se eu simplesmente cancelasse, Nossa. ela ia desconfiar. Aí a gente pediu pra ela passar lá em casa. Inventamos uma história lá e tal. Aí, sabe, passasse aqui e tal. Aí a gente contou pra ela, né? Contou pra ela. E aí, pros demais, a gente esperou uma Passar no semana. Só uma médico. a gente, aí na segunda. Fiz o exame de fez sangue. e tal. Aí na terça a gente conseguiu já a obstétrica. Aí, enquanto isso, só a Duda sabia. E aí não dava pra segurar muito tempo. Uhum. Primeiro, que a gente não ia aguentar. A gente, E assim, ó, a gente, ele ali querendo contar pra todo mundo. E segundo, porque assim, por exemplo, sei lá, vamos na casa dos meus pais ou nos pais da Bruna. Sempre a gente chega lá, no final de semana, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar um vinho. Aí como é que a Bruna ia tomar uma taça de vinho? Né? Aí a gente, E assim, gente, tem que entender que eles são pessoas muito família também. A gente tá muito... Quando é muito grudado, o grudado que eu digo é saudável, né? Não é aquele grudado de ainda não cortou O vinho. cordão. Mas assim, ou seja,
É difícil não contar uma coisa dessa para aquelas pessoas tão próximas, né? Aí a gente complicado. decidiu, para os pais, irmãos ali, os avós, a gente ia contar ali na semana, né? Agora, assim, botar na rede social, contar para os amigos, a gente Esperou esperou uns 3 meses ali, né? Aí a gente Uhum. Umas contou. 2 semanas. E aí a Bruna mandou fazer caneca e tal, preparou lá, né? Aí a gente contou na sexta-feira, né? Vocês fizeram, eu acho que teve videozinho disso. Teve. Eu vi, eu lembro. Aham. A mãe do Rafa Eu também lembro. Aham. chorando e tudo. É Mas porque- você já é tinha me porque eu não- contado, não tinha? Porque quando eu vi o vídeo, acho que eu já sabia que você É tava porque grávida. eu postei o vídeo depois, mais tarde, né? Bem mais tarde. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí eu. Mas aí, assim, muita gente ficou em choque porque ninguém sabia que eu tinha tirado o DIU. Aham. Essa foi a maior Eu já sabia surpresa. até que tinha caixinha, gente. Da Dil. Não, e aí eles chegaram, né? Acho que a gente vai ter que, como é que é? Dar prioridade na caixinha do Baby. E foi aquela coisa, né? Ah, E aí, beleza. Temos Bernardo, quer dizer, temos bebê a caminho, depois ficou sabendo que era Bernardo, nananana. Seguiu saudável, como o Rafa falou, a importância, né, de ter saudável. Mesmo assim, tem os seus gastos, tem tudo mais. E depois que veio o Bernardo, o que mudou pra vocês, até nessa visão financeira mesmo, de vida, acho que... Bom, vocês podem falar tudo, mas vida, finanças e tudo isso. O que mudou com a chegada efetiva? Porque tá lá no forninho, é uma coisa, né? Depois que vem... é outra. Tudo muda. Todo mundo. Realmente muda um 360, assim, muda a vida do casal, da família como um todo, né? Ele é o primeiro neto dos dois lados, né? Nossa! Sim, ele mudou É o a príncipe. vida de todo Todo mundo. mundo. E, obviamente, que muda também a gestão financeira da casa, tudo, né? A Até prioridade. porque, assim, muda. o Bernardo nasceu muito saudável, a gente não teve nenhuma intercorrência com ele, nada. Mas, por exemplo, um exemplo, né? A gente sempre... vacinas, vamos falar. Né? Até o 7º mês, né? Sexto Vacina mês. todo mês, Sexto mês. né? Até o 6º mês, vacina todo mês. Que no meu achismo, de quem não é mãe, no meu achismo, é tudo gratuito pelo SUS. Sim. Existe o gratuito pelo SUS. Aí o Tá. pediatra, todo mês a gente tem acompanhamento do pediatra, então ele fala assim, esse mês ele tem que tomar 3 vacinas. 2 vocês podem dar no público, Que é a mesma coisa do igual, privado. mas essa aqui eu recomendo no particular. Aí a gente tá no particular, né? Só que isso tem um gasto e Claro. 6 meses direto, né? Então também a gente sabia já disso porque a gente tem amigos que também fizeram dessa forma, então a gente já sabia que teria esse extra aí, né? Mas existem, graças a Deus, não precisamos mais. Existem assim, por exemplo, uma doença, farmácia, né? Hoje a gente entende porque tem tanta farmácia na região, né? Porque realmente Só na de vocês, que aqui em Blumenau eu descobri que não tem tanto assim. a gente precisa bastante de farmácia, mesmo o Bernardo sendo uma criança saudável. E é a questão, tipo, de vacinas. Tem meses que tu não precisa dar nenhuma na rede privada. Mas tem meses que o pediatra orienta tu dar todas na rede privada. Então, por exemplo, tu precisa de um planejamento financeiro, porque tu vai na consulta com o pediatra, ele fala, esse mês agora vocês vão dar todas na privada. Então, se tu não tem esse planejamento financeiro, tu vai, não posso dar. E é teu filho, é a saúde do teu filho, é o bem mais precioso dele. É que muda, como tu falou, a prioridade. A prioridade Tu vai fazer das tripas coração pra te dar Exatamente. tudo que ele precisa. Exato. E, gente, estamos falando de uma criança saudável. Realmente é um negócio. E essa questão, até perguntando assim, intimidades, né? Mas a questão, tipo, ainda tem gente que tem que dar aqueles leite fórmula, Sim. que é 2, 3 por semana, que é R$80. Isso aconteceu ou não? Hoje a Bruna até fez uma conta esses dias e falou que o Bernardo ele mama. Ainda mama. Até hoje, né? Ele não precisou. Porque às vezes não é nem só a questão disso, às vezes tem que mamar e é fórmula, né? Porque às vezes Você tem não que completar, né? Aí ela fez uma conta esses dias quantas latas de NAN precisariam num período de 9 meses que ele tá, né? Vezes o valor, assim, o que eu economizei. Olha a minha caixinha aqui, ó. Mamãe, aqui, ó. Manda pra mamãe. Cara, Caixinha. gente, mas é porque a gente teve cliente que não amamentou, isso não é problema nenhum. Não. Amamentar, o importante é a criança ser saudável. Saudável. Mas, cara, era assim, ó, 3 latas por semana Sim, e não legal. deu certo, né? Ou seja, tiveram que buscar mais Mais cara. caras. E aí eu, meu Deus, né? É. É loucura. Não, isso é uma coisa que
principalmente a Bruna, tinha muito na cabeça. O amamentar faz a parte de um processo e tudo mais, mas se não dá, Tá tudo vai bem. ser menos mãe ou mais mãe. Não vai. É um processo Não, normal, né? É. Mas o Bernardo se adaptou super bem, ela também. A mesma coisa do parto, né? A gente É. tinha na cabeça, por exemplo, eu queria um parto normal. A gente não Uhum. conseguiu ter parto normal, porque o Bernardo, ele não estava na posição correta. Mas eu tinha na minha cabeça, tá tudo certo, sabe? Não deu, tá tudo bem. E o amamentar a mesma coisa. O amamentar, eu acho que vale também ressaltar que... eu queria muito conseguir amamentar, mas eu peguei uma consultoria de amamentação também para que é um valor que tu tem que desembolsar. Para isso também entra o planejamento, tu tem que desembolsar, mas que, por exemplo, é um valor que a gente poupou com os leites, Uhum. que também, talvez o Bernardo precisasse, sim, porque às vezes o meu leite não seria suficiente, mas a gente resolveu investir pra tentar, né? Eu vi já várias pessoas grávidas que eu acompanho, influencers assim, que eu acompanhava, ficaram grávidas, e todas elas optaram por essa questão da Eu consultoria tenho de uma amamentação. pergunta. Você teve que cuidar muito da sua alimentação para ter esse leite saudável e tudo mais? Porque eu tenho uma comadre minha que ela, dependendo da coisa que ela comia, causava um monte de coisas no bebê. Então ela teve que ter toda uma consultoria alimentar para que o leite dela realmente fosse bom pro bebê. Na verdade, quando a gente decidiu engravidar, que não tirou o DIU, os dois precisaram cuidar. É porque o que Suplementação, acontece? A suplementação. concepção, ela, depois que a Olha. criança ela já foi gerada, é a mãe que vai nutrir. vai nutrir a criança. Só que na concepção é 50% de cada um. Então, por exemplo, os dois tiveram que cuidar nessa questão. Vamos os dois cuidar da suplementação, vamos dois suplementar o que precisa, os dois cuidar da alimentação, tudo certinho. Depois, durante a gestação, existe um período que eles dizem que são os 1000 dias da criança, que são até os 2 anos. O tempo da gestação até os 2 anos, né? Pô, a minha alimentação, lá na gestação, voga na alimentação do Bernardo hoje. Então, desde lá eu já vinha cuidando. Quando o Bernardo nasceu até os 3 meses, tem a questão das cólicas. Então, a gente percebia, por exemplo, eu comia... Sim, eu fui lá um dia, ele tava com cólica, tadinho, deu uma dó. Eu comia alguma coisa que tem muito leite, alguma coisa que tem muita gordura, a gente percebia que dava mais cólica nele. Coisas que já caraca. causam mais gases, por exemplo, também davam gases nele e pioravam. Então, era tudo questão que a gente ia se adaptando. E aí, tentava não comer comida de fora, fazer mais comida caseira, sabe? Essa questão, assim. Caramba, coisas que... É muita influência. Outro detalhe que ela até lembrou, a gente pegou um consultor de amamentação para ajudar ela, que foi muito bom. E no meio do processo, a gente também teve que pegar uma consultora do sono. Como é que é? Porque, assim, Isso é- os primeiros... Do sono de quem? Do Bernardo. Do Bernardo, tá. Dos pais, não. Os pais são Consultora do sono, não, eles precisam de sono, não de consultora de sono. Sim, nossa experiência, né? Os primeiros 30 dias é muita mudança pra gente, pra ele, pra todo mundo. Então, assim, um turbilhão de informação, e aí às vezes tu não sabe o que tu vai fazer, tu tem medo. E aí passou esses 30 dias, o Bernardo começou a ter cólica, e aí ninguém mais dormia, né? E aí a gente buscou uma consultora do sono para criar uma rotina para ele, para ver qual é a deficiência de sono dele. Então, assim, hoje... Qual o melhor horário de sono pra ele? a Hoje, gente com achava que ela- ele tinha que dormir muito durante o dia. Não, Ou dormir muito durante o dia atrapalhava o sono da o noite. ambiente que ele tem que dormir. Tem que ser muito escuro, tem que ser claro, não pode. Enfim. Caraca, Bota quanta música. coisa. Bota o negócio pra girar na... Não. E a gente criou essa rotina lá com 2, né? 2, 3. E hoje ele segue a mesma rotina. Então, ele faz o soninho dele da noite, ele já dorme sozinho, o quarto dele, desde um Já mês e dorme meio, sozinho. Desde um mês e meio. Meu Deus, como ele é independente, essa Não, ele criança. tem o soninho dele, aí do meio da manhã ele tem um outro soninho, à tarde ele dorme tantas horas. Então, aí... Peraí. Alô, Bernardo, já saiu da creche? Como é que tá? Tá fazendo almoço. Foi uma ajuda muito grande pra gente. Ou seja, contratem consultorias. Na verdade, Consultorias... Eu tenho duas coisas importantíssimas para falar, porque assim, primeiro
muitas vezes a gente nem imagina o quanto a gente vai precisar realmente da caixinha do baby, porque uma coisa é o planejamento até nascer e daí vem esse pós, mas dentro da parte da neurociência que a gente fala, que é a parte da criação da personalidade, até os 7 anos de idade você está criando a personalidade do bebê, da criança e assim por diante. Dá pra mudar depois disso? Dá, mas é muito mais difícil, porque assim, então a gente sabe que tem uma chamadinha dos Big Five, que é conscienciosidade, que é o fato de você ser mais pontual, ter mais rotina, isso e aquilo e tudo mais. Começar isso desde a primeira infância faz com que a criança seja muito mais fácil de aprender. Rotina de escolar, aprender que tem horário de tarefa, aprender tudo mais. Então, assim, tudo isso que vocês estão fazendo já vai influenciar num futuro que vai ser muito mais fácil para ele se adaptar também. Não, com certeza. Ai, que lindo. E a própria família já conhece a rotina do Bernardo. Então, por exemplo, 5:30 da tarde ele faz um sono de 15 minutos. Ele faz um cochilo ali. Então, se a gente vai na casa do Cochilo do bebê. dos pais, dos avós, enfim, é 5:20. Ó, daqui a pouco já é cochilo, né? A gente não precisa nem falar. Mas é Dá porque ele pra mim o aqui, o que eu Bernardo quero fazer. também começa a apresentar os sinais que ele é o cochilo. Como ele tem a questão da rotina, 5:20, 5:25, 5:30, ele vai fazer o cochilo. Ele começa a coçar o olho, ele começa a querer ficar mais pertinho de ti, ele já começa a apresentar esses sinais Fofinho. que ele vai dormir. A mesma coisa para ele mama, ele toma banho e ele dorme pra noite. No banho, o banho é um horário de festa pra ele. Ele faz uma bagunça no banho. Mas ele saiu do banho, a gente vai secar, ele já começa a coçar o olho, ele já quer o bico, ele já sabe. Que aí depois do Caramba. banho ele vai dormir. Fofinho. Rotina funciona. Eu sou muito... Não, mas rotina é bom mesmo. É bom. É bom. E o que eu ia dizer? Com essa mudança, vocês falaram da importância já muito bem pontuada de consultorias, da questão financeira e a importância da rede familiar. Porque por que eu trouxe esse ponto? Porque eu vejo pessoas que têm filhos. E tem gente que acha que é igual ter um pet, né? Que tu vai lá, quando eu tiver filho, eu vou botar comida, meu sono vai ser o mesmo, vai ser tudo o mesmo, nananã. E na verdade não é assim. Qual foi a importância dessa rede familiar de vocês? Porque a gente sabe que os avós são bem babões. Dos dois lados, gente. E são, inclusive, bem jovens. Então, eles têm toda essa energia pra, né, tá o tempo todo brincando e tal. Como é que foi a importância da rede familiar, não? Rede de apoio. Eu acho que ela é extremamente importante, principalmente ali nos primeiros dias, assim, a gente fala que depois que tu tem filho, tu observa a necessidade de uma rede de apoio mesmo, que simples ações, por exemplo, assim, fiz uma comida pra vocês hoje, facilitam a tua vida, porque no começo tu tem aquela sensação de tu não fez nada, mas não sobra tempo pra nada. É isso que é esse o sentimento que tu tem. Tu tá numa roda assim que mama, dorme, troca fralda, mama, dorme, troca fralda, e tu não faz mais nada. Quando eu tava chegando na reta final ali da Bruna, ela já ficou uma semaninha em casa, né? Uma semaninha. Aí, tava um dia no sofá, perguntei pra Bruna, cara, o que nós vamos fazer quando ele chegar em casa? Quando a gente vier da maternidade, ele chegar em casa, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar o quê? O quarto? Não sabe, tu fica perdido. Fica pensando nessas coisas. O apoio é muito importante. Eu achei. Teve uns 10 dias, assim, o Rafa ficou uns meus 10. pais e os pais da Bruna. Eles iam todo dia lá. E assim, simples ações, assim, a mãe do Rafa vinha, ela buscava a roupa, vou passar a roupa de vocês. Nossa. A minha mãe, o dia que a gente chegou do hospital, eu até sempre falo isso, tem a questão do puerpério, dos hormônios, né? Até então eu não tinha sentido absolutamente nada. Eu lembro que a minha mãe chegou lá em casa no dia que a gente chegou do hospital, e aí ela falou assim, tu já jantou? Eu falei, não. Aí ela, eu vou fazer um pão pra ti. Ela fez um pão, eu comecei a chorar. Porque, tipo, tu se sente cuidado. Eu acho que a rede de apoio, ela é além disso, sabe? Os pais, eles conseguem cuidar do bebê, mas eles precisam de alguém que cuide deles. E o mais importante, né? É o cuidar, né? O estar junto de apoio com consciência. Eu acho que esses os 4 tinham bastante. Do sentido Respeitar assim, o limite.
tá, beleza, vamos todos os dias lá ver o Bernardo, porque é novidade para eles queriam ver, tudo mais, a gente precisava de ajuda, mas também existia um limite, e eles sempre respeitaram isso. Uhum. Tá, beleza, vamos lá, mas é visitinha. Isso é importantíssimo. Quem precisa de alguma coisa, eu vou levar roupa pra lavar. Precisa que vá no mercado? Precisa ir. Porque vocês precisam criar a rotina de vocês também. Isso. E no começo... Importante também. No começo a gente tá tu fica meio perdido, tu não sabe Atrapalhado. aonde começar, o que fazer. No começo tu se sente assim. E até hoje, por exemplo, eles são assim, eles respeitam. Hoje a gente já tem a rotina do Bernardo muito bem formada, como a gente falou, mas eles respeitam, por exemplo, as decisões que a gente toma. Que eu acho que isso é muito importante. Nós estamos nos tornando pais conforme o Bernardo está crescendo. Então a gente vai errar, com certeza, mas sempre no intuito de sempre tentar fazer o melhor pelo nosso filho. Sim. E eu acho que é importante esse errar e aprender também. E aí eles sempre respeitam a gente. Ia ser o rede de apoio e respeitar em todas as fases, por exemplo. Agora a gente recentemente passou a fase da introdução alimentar. Então, por decisão nossa, o Bernardo não vai comer sal por 1 ano e não vai comer açúcar por 2 anos, né? Então, Isso, e também, gente, eles estão com orientação de nutricionista pediátrica, né? Isso. Importante falar que não é da cabeça deles que eles tiraram isso. Então, mas é uma decisão nossa e a gente já vinha falando isso para eles desde lá da gravidez, né? Porque o avô e a avó, o que eles mais querem é Agradar o neto levar com no doce. supermercado, um chocolate. E a gente tem... E eles têm esse processo bem definido, eles entendem, né, esse processo, isso é importante. E a gente tem muito como forma de carinho tentar cativar através da comida. Isso é muito regional, da nossa região. Isso. A gente tenta cativar através da comida. Mas eles entenderam e respeitam que, por exemplo, o Bernardo ama manga e banana. Eles trazem manga e banana. Não precisa trazer um chocolate, por exemplo, né? E eles respeitam muito isso, né? Essa nossa decisão. E eu acho também uma dica para as pessoas que estão próximas de pessoas que tiveram filho, tanto quando eu fui visitar vocês, como também uma outra amiga minha, quando teve filho e tal, eu pergunto, qual é o melhor horário para vocês? Talvez eu passasse na casa de vocês a hora que eu quisesse. Eles estão em casa, eu vou lá. Quando vem um bebê, gente, não é mais assim. Então, tem que perguntar qual é a hora do soninho, qual é a hora do banho, aquela hora do caos, que não dá pra ter ninguém em casa, porque vai ser... Eu acho que é importante também dar essa dica pras pessoas, né? De respeitar tudo isso, porque assim... mas eu acho besteira. Você acha besteira? O filho é meu, eu não acho. Então, né, tem que cuidar com tudo isso. E falando na parte de investimentos... casal que já cuidava do seu financeiro, que já investia. O que mudou com a chegada dele? Mudou de pensar em investimentos para ele? Sim, não, porque tem pais. Já temos caixinhas para o futuro, não temos. Como é que é isso? Para as finanças. Na verdade, a gente criou novos objetivos, sim, né? Depois da vinda do Bernardo. O primeiro objetivo depois, a gente até conseguiu cumprir já, que era trocar o carro da Bruna. Pegar um carro com maior conforto, e tudo mais. Investimento para o Bernardo, sim, a gente já fez logo que ele nasceu. A gente criou uma caixinha não, uma carta de investimento para ele, né? E, inclusive, pais e padrinhos já ajudaram nessa caixinha. A gente usa esse também, às vezes, não sabe o que dar de presente em alguma data, batizado. Não sei o que dar de presente. Por exemplo, né? O que precisa? Ele tem todas as roupas, tem fralda. E às vezes o pessoal dá um monte de coisa que nem dá tempo de usar, porque cresce muito rápido, troca muito rápido, né? Fui lá, depositaram um dinheirinho lá. Show. Aí tu comprou mais... Como é que foi a escolha desse investimento? Tu escolheu qualquer coisa? Como é que foi isso? Não sei. Eu não sei como é que foi. Não sei. Foi com uma orientação, né? Porque existem investimentos específicos. Como isso aí é um longuíssimo prazo, não tem necessidade de você colocar onde pode tirar a qualquer momento. E aí nós temos N opções ali, né, de valores que cabem no bolso, porque existem investimentos para longo prazo que são mais caros também, para você botar todo mês. E aí até é legal, né, porque na hora que vem um evento desse, tu já sabe o valor da cota, tu já fala, padrinho, não é 150, é 159,90, porque eu tenho que botar lá no investimento. É bem bacana, imagina até os 18, né? Só que assim, isso é importante também para vocês, né? Importante falar. Tem pai, eu acho que a gente já teve, eu não lembro agora se a pessoa veio aqui ou se a gente atendeu, pessoas que falam, pais que falam assim, não, eu vou dar para ele o quê?
educação, saúde e alimentação. Depois dos 18, ele Vida que que segue. faça o pé de meia dele, que nananana. É uma opção, tá, gente? Não é porque eles estão certo. aqui... Exato. É, cada um com É a Eles mesma acham importante. Eu, Bárbara, eu acho importante, porque nós não estamos pensando em um Bernardo fazer 18 anos e comprar um carro. O Bernardo do futuro não vai comprar carro, Bernardo Futuro. tá? Mas a gente tá pensando em ele poder fazer uma faculdade, que ele quiser fazer Intercâmbio, né? um intercâmbio, um estudo de alguma... Ou sei lá... fez 20, ele quer comprar aquela coisa que vocês não são mais obrigados Não, a pagar. Ó, e tem na dinheiro aí que verdade, tu quer. O que eu vejo com toda essa situação, né? Pais educados financeiramente são exemplo para os seus filhos. Porque imagina só se vocês fossem começar a pensar nisso. Pai, eu quero fazer um intercâmbio. Ele lá com 16, 17. Vocês falam, quem disse que eu consigo fazer isso? Então, assim, vocês terem tido toda essa parte da orientação financeira antes dele, teve uma tranquilidade pro parto, pro pós-parto, para ele agora, nesse momento, e já tem esse investimento futuro. Só que também tem o exemplo de, durante a criação dele, ele já saber que isso existe. Então, isso era uma coisa que a gente já conversou várias vezes sobre isso. O Bernardo ainda é muito pequeno, ele tem só 9 meses. Mas a partir do momento que ele tiver entendimento sobre as coisas, a gente quer ensinar a educação financeira para ele. A gente faz toda a gamificação financeira pra criança, a coisa mais gostosa de ver. E aí a gente até conversa, por exemplo, o B vai levar o lixo. O B vai ganhar tanto. Mas o B Vocês têm que ouvir respondeu. o podcast da Mariana, que veio aqui. A gente vai mandar pra vocês depois no grupo. Que ela fez com a filha dela. E ela teve uma reunião com a Lori. A filha dela tem? Acho que 8 agora. 8. Ela fez uma reunião com a Lori no outro final de semana. E ela disse, olha, a filha dela... Resumindo, porque tá tudo lá no podcast. Mas ela tem a um quadro gamificação dela. de objetivos e tudo mais dela. Pra ela alcançar com o dinheirinho que ela ganha. E ela falou, olha, ela já alcançou essas coisas, ela já tá pedindo pra tia Lori qual é o próximo passo. O que ela tem que agora... Porque ela falou, o que já virou rotina dela fazer, Já muda o objetivo. já não vai mais ganhar dinheiro por aquilo, porque era incentivo. Agora ela tem que manter fazendo. Ela E já ela- tá esperando as próximas tarefas, os Ela próximos tem valores. duas, é o aniversário e bonitinha. as crianças. Então, assim, até aquele prazo ela quer alguma coisa. Então, assim, quem disse que a mamãe vai poder te dar? Então, ela vai criando hábitos e rotinas que vão ajudando a mãe a não precisar pedir pra ela fazer, porque quanto menos eu peço, isso vale dinheiro. E ela não entrega o dinheiro pra ela. Ela tem um porquinho, uma caixinha, e ela fala, De mãe, investimento. deixa eu ver quanto tá minha caixinha. Aí, às vezes, ela fala assim, mãe, eu quero tal coisa. Isso daqui a mamãe não vai pagar, tem que tirar da sua caixinha. Então eu não quero. Não, e ela já tem os objetivos para as próximas tarefas e ela mesma já pediu isso. Então, assim, é muito legal. Só que calma, né? B é bebê. Calma. Vamos aproveitar o Bernardo A gente consegue como começar. criança por Mas eu muito acho que é tempo. importante que a criança tenha esse entendimento sobre o que é o dinheiro, que ele não cai simplesmente do céu, né? Que tu precisa fazer alguma coisa pra conquistar esse dinheiro. E às vezes vocês têm condição de, eu podia dar tudo que ele quer sem explicar nada pra ele. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Né? E aí, agora, indo pra parte final, porque a gente, quando o papo rola, a gente sempre estoura os tempos, é normal. Olhando pra aquela câmera lá, o que vocês, cada um, pode dar a sua dica, inclusive fazer seus jabás também, tem uma fisioterapia, assim, quem quiser. Mas, o que de dica vocês poderiam dar pras pessoas que estão nos assistindo agora, em relação ao que vocês quiserem, seja financeiro, seja em relação a filhos, seja em relação à vida de casal, depois, não sei. Qual uma dica de cada pra vocês darem pros nossos ouvintes, pra eles levarem, de repente botarem em prática, enfim. Então, eu acho que a principal dica que eu acho que eu daria é organização. Organização e planejamento facilitam a vida e tornam um processo muito mais leve, consegue curtir o processo, né? Eu acho que essa é a grande chave. Em tudo na vida, né? É assim, né? Se tu se organiza, tu se planeja, tudo se torna mais fácil, mais leve, né? Ao contrário do que eles acham que fica mais difícil. Fica mais fácil. É o que tu tá dizendo? Esse é Vou voltar atrás, que eu falei que no começo eu realmente achei que a gente fazendo planejamento financeiro a gente ia ficar mais engessado e não, muito pelo contrário, o processo ele foi muito mais leve. Hoje eu ainda consigo curtir o Bernardo por causa do planejamento financeiro que a gente fez lá atrás. Eu fiquei 6 meses integral com ele em casa. Hoje eu voltei a trabalhar só meio período, eu ainda fico com ele meio período em casa por causa do planejamento lá atrás.
atrás. E eu sei que isso são frutos que eu vou colher lá no futuro. Que hoje eu consigo ficar mais tempo com ele. Mas eu tô colhendo esses frutos de algo que eu plantei lá atrás. Então eu acredito que planejamento e organização é a chave do sucesso. Vai, Rafa. É isso, o Rafa, é isso aí. Na verdade, a gente falou muito aqui sobre CLT, autônomo, né? Independente, né? Eu sou da opinião de que precisa de organização, né? E a gente percebeu muito isso, principalmente com a vinda do Bernardo, né? O que a Bruna falou, ela tem 100% de razão, porque a gente conseguiu curtir todo o processo e está curtindo agora, né? E a minha dica é essa, é organização, né? Não esperar lá a última linha ficar vermelha, sim, fazer esse processo antes, porque vão colher bons frutos. E até pelo fato de você ser autônomo e você poder ter uma renda extra e ganhar mais, durante o processo, se você conseguir absorver mais dinheiro, você tem mais tempo para estar com ele agora e tudo mais, e curtir o processo real. E a pergunta agora... Lau. A pergunta agora veio lá dos avós da Itália. E dos avós indaialenses. Não, mentira, não perguntaram nada. É uma pergunta minha. Existem planos para outro baby ou ainda não? Tchan, 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 tchan. Essa caixinha fala fica assim, pra próxima. Segredo. Não, Só os próximos saberão. A gente quer um segundo filho, mas não no momento. No momento a gente quer curtir o Bernardo, aproveitar ele bastante. Não que com o segundo filho não consiga fazer isso, mas a atenção ela fica um pouco mais dividida. Mas existem sim um plano para um segundo filho. É um amor muito grande para ser só um. A gente quer sentir esse amor de novo. É sem dúvida a melhor coisa do mundo. É a mais desafiadora, a mais difícil. Isso é verdade. Mas é a melhor coisa do mundo. E a gente quer sim ter um segundo filho. Existe um planejamento para isso, tanto que a gente já conversa sobre isso, né? Hoje, se a gente tivesse mais um filho, cabe dentro do nosso apartamento? Não cabe. Então, vamos começar a se planejar para isso. Para ter um segundo filho, a gente já não pode mais estar aqui dentro. Já começou a se movimentar. Já chamaram. Gente, é real oficial. Então... Bom, a voz tá respondido a vocês. Inclusive, quero mandar um beijo pra Andréia, Rogério, porque são pessoas que a gente... Na verdade, os nossos pais já se conheciam. Mesmo. Então veio também a tua mãe um pouco, pelo que eu falei com eles conheciam também. Então assim, já é uma coisa que já vem de gerações e vai seguir. Um beijo pra Duda também, que é nossa cliente também. Não fala. Do Eduardo, ela falou aqui, mas eu lembro. O Eduardo também, que vai, acho que agora vão casar, né? Isso. Vai casar também, passou pelo processo por um tempo pra ter uma clareza também do financeiro. E assim, né? Detalhe, né? Como eu acabei de falar. Ele é CLT. Então, com vocês, né? Exatamente. Assim, não existe regra, né? Não, e eles, inclusive, 2 queridos, e ela autônoma, meio autônoma também, e ele CLT, então, assim, dá pra organizar em vários, não é porque, tem que ser autônomo pra... Não, pode ser CLT também e ganhar o teu dinheiro, e ganhar bem, e que as pessoas pensam, não, eu tenho que ser empresário, hoje em dia parece que eu tenho, não tem nada. Eu não tenho tenho que ser que feliz, nada. meu filho. Eu não tenho que nada. Gente, hora do presente. Porque só quem vem aqui tem esse presente é exclusivo de quem vem participar do podcast. Inclusive, um amigo meu pediu, eu falei... Aí ele falou, não dá. Não. Não é assim, não é tão simples estar nessa mesa. Teve que passar por todo o processo. É da Lobas Podcast. Vocês acharam que você ia ficar com essa caneca preta? Não. Muito obrigada, menina. Não, que isso. Gente, obrigada a vocês por terem disponibilizado o seu tempo, a sua manhã. E a gente sabe que a vida é corrida, mas pra gente é muito importante as pessoas verem que existe um resultado muito positivo por trás da organização financeira, porque o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. A gente sabe disso, que poderia estar vindo já de família, de escola, disso, aquilo, mas infelizmente não é a nossa cultura. Então, o nosso trabalho, quando a gente vê esse resultado, vê esse sorriso no rosto, a gente fala que o dinheiro de vocês não é de vocês, é nosso. Não, e principalmente as alegrias, né? O resultado positivo é muito legal. Porque a gente gente, eu acompanho, vejo o B crescer e eu penso, ele era só uma caixinha. A gente se sente parte de todo o processo. É maravilhoso. Então tá bom, quero visitar o B, vou deixar em público aqui só pra... Né, Passa o horário que a gente pode passar lá.
Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o final ouvindo. E deixa aquele comentário, curte, compartilha com alguém que tá aí pensando em ter um filho ou em fazer planos mais ousados, porque um filho é um plano ousado, veja bem. É o mais ousado. E até o próximo podcast. Até. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.